Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia! É uma grande alegria e privilégio estar junto com os irmãos. Dessa vez, para nos debruçarmos sobre o livro de Números. Aqui com vocês, o professor Fábio Machado. E hoje estaremos nos detendo nos capítulos de 1 a 3. Irmãos, vamos orar. Pai querido, graças te damos por mais esse dia de vida, de graça e de misericórdia. Nós te agradecemos por tão grande salvação que proveste para nós por teu Filho Jesus. Te agradeço pela vida de cada um que está ouvindo esse áudio e peço que tu visites esse teu servo e fales profundamente ao seu coração. Meu desejo, Senhor, é que cada um que participe desse grupo te conheça mais e melhor, através da tua santa palavra. E mais do que isso, que a aplique em sua vida, se tornando mais santo, piedoso e frutífero. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, o quarto livro do Pentateuco tem por título Números, que deriva-se da tradução grega do Antigo Testamento, e é chamado por este nome porque o povo de Israel é contado 2 vezes nesse livro. A primeira vez quando iniciaram sua jornada, e a segunda vez ao final de seus 38 anos de peregrinação. Os hebreus deram a este livro o nome de Bet-Midbar, que significa no deserto. Número é o livro das peregrinações de Israel no deserto. E uma jornada que normalmente levaria 11 dias, conforme dito por Moisés lá no livro de Deuteronômio, foi estendida por quase 40 anos por causa da desobediência infiel de Israel. Como vimos, Gênesis é o livro dos começos, onde o Todo-Poderoso se apresenta como Criador de todas as coisas, inclusive do homem, criado perfeito e sem pecado. Mas também é o livro que narra a queda. Logo, precisava de redenção. Aí nós temos o Êxodo, que é o livro da redenção, com a autoridade de Deus estabelecida entre o povo redimido. Chegamos a Levítico, o livro da instrução, ou até mesmo pode ser chamado de livro da santificação, onde o povo redimido precisa aprender a se aproximar da presença de Deus, pois é o livro do santuário, que nos eleva totalmente acima do nível do mundo. No entanto, Números traz nossos pés de volta à terra, onde somos testados pelas experiências do deserto. E é o livro do deserto que cobre todo o período da peregrinação de Israel, desde o 2º mês do 2º ano após o êxodo do Egito, até o 10º mês do 40º ano. No entanto, os anos de andanças são passados em silêncio. Apenas os diferentes acampamentos são mencionados, o que examinaremos em nossas exposições. Com relação à autoria, assim como os outros 4 livros do Pentateuco, ou como dizem os judeus, da Torá, são atribuídos a Moisés, e a data da escrita é de aproximadamente 1405 a.C. O Senhor primeiro ordenou a contagem do povo. Eles tinham que mostrar sua linhagem, seu, por assim dizer, pedigree, e que realmente pertenciam ao povo de Deus. Então, o acampamento foi colocado em ordem e o serviço dos levitas em conexão com o tabernáculo foi designado.
Tudo estava pronto para a jornada em direção à terra prometida e a posse dela. O próprio Yahvé foi antes do acampamento. Em seguida, vem a triste história do fracasso de Israel, sua murmuração e descrença. Eles se tornaram errantes e seus cadáveres caíram no deserto. Todo leitor cuidadoso das Escrituras do Novo Testamento sabe que o livro de Números é ali repetidamente citado. O Senhor falou a Nicodemos sobre a serpente que Moisés levantou no deserto, como veremos lá no capítulo 21 aqui do livro de Números, e falou dela como um tipo de sua morte na cruz. Balaão é mencionado por Pedro, Judas e no livro do Apocalipse. Coré e a terrível rebelião sob ele são usados por Judas em seu breve testemunho a respeito da apostasia dos últimos dias. Mas, acima de tudo, devemos lembrar no estudo mais detalhado do livro de Números que o Espírito Santo chamou atenção especial para as experiências de Israel neste livro, em seu caráter típico e como uma advertência solene para nós como peregrinos nesse presente século mau. A falha de Israel por causa da incredulidade em entrar na terra prometida e possuí-la prenuncia a falha da cristandade em possuir as coisas celestiais em Cristo. Acompanharemos esse fato mais completamente nas exposições, fundamentados nas palavras do apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, onde ele diz: além disso, irmãos, não quero que ignoreis que todos os nossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram da mesma comida espiritual. E todos beberam da mesma bebida espiritual, porque beberam daquela rocha espiritual que os seguia. E essa rocha era Cristo. Mas com muitos deles Deus não se agradou, porque foram derrubados no deserto. Ora, essas coisas foram nossos exemplos, a fim de não cobiçarmos as coisas más, como eles também cobiçaram. E nem sejais idólatras, como alguns deles, como está escrito: o povo sentou-se para comer e beber, e levantou-se para brincar. Nem vamos cometer fornicação, como alguns deles cometeram, e caíram em um dia 23.000. Nem tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e foram destruídos pelas serpentes. Nem murmureis, como alguns deles também murmuraram e foram destruídos pelo destruidor. Ora, todas essas coisas lhes aconteceram como exemplos, e foram escritas para a nossa admoestação, para quem são chegados os confins do mundo. Portanto, aquele que pensa que está em pé, tome cuidado para que não caia. Toda a experiência de Israel no deserto, conforme registrada nesse livro, nos trará lições mais profundas se as buscarmos com oração e um coração disposto a conhecer e fazer sua vontade. Essas aplicações típicas e espirituais foram feitas até onde nosso espaço limitado permite. Muito mais pode ser descoberto nesse grande livro. Nossas observações, cremos, serão usadas sob as mãos de Deus para apontar o caminho. A fidelidade de Yahvé em meio às mais terríveis falhas de seu povo e como ele os guardou e manifestou sua graça para com eles é uma das coisas mais lindas desse livro. No livro do deserto, apenas o serviço dos levitas é mencionado. A responsabilidade deles em um serviço divinamente dado em cuidar das coisas do tabernáculo, tudo típico de Cristo e sua obra, é típico de nosso serviço, para o qual o Senhor chama cada membro de seu corpo.
O livro de Números divide-se em 3 partes. Na primeira parte, do capítulo 1 ao 10, o povo de Israel está preparado para herdar a terra prometida, a terra de Canaã. Na segunda parte, dos capítulos 11 ao 25, o povo falha, peca e é julgado. O julgamento de Deus é que esta geração deve vagar no deserto e não herdar a terra prometida. E na terceira e última parte, que vai do capítulo 26 ao capítulo 36, uma nova geração está preparada para entrar e possuir a terra prometida. No capítulo 1, exatamente um mês após a montagem do tabernáculo, o Senhor deu a ordem para Moisés fazer a contagem do povo. E o número dos homens com 20 anos ou mais era de 603.550. A contagem ou a numeração era segundo suas famílias pela casa de seus pais. E os que deveriam ser contados eram todos de 20 anos para cima, todos os que poderiam sair para a guerra em Israel. Eles tinham que declarar seus pedigrees, digamos assim, após suas famílias, e apenas aqueles que pudessem fazer isso tinham um lugar nesta reunião e podiam ser guerreiros. Essa demonstração de sua linhagem foi necessária por causa da multidão mista que se uniu ao povo de Deus, conforme Moisés cita lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, que diz: "E subiu também com eles uma multidão misturada." O significado da declaração "todos os que podem sair para a guerra em Israel" não deve ser esquecido. Deus queria que seu povo avançasse e alcançasse em poucos dias a terra prometida, entrasse e conquistasse essa terra. Como esse plano foi frustrado por sua descrença, e os homens de 20 anos ou mais morreram no deserto sem ver a terra, eles viraram a triste história deste livro. Hoje, todos os santos de Deus deveriam estar preparados para a guerra espiritual. Homens, mulheres, jovens e idosos também. Embora, devido à idade e condição física, alguns sejam menos ativos do que outros. No entanto, a lição também é clara para nós, que para nos envolvermos nessa guerra, exige-se maturidade, que só é alcançada na busca diária de comunhão com Deus e em conhecê-lo mais e melhor através de sua palavra. Ser um bom soldado de Jesus Cristo exige também devoção plena, não se enredando nos negócios desta vida, como diz Paulo a Timóteo. Moisés e Arão foram chamados para serem os líderes na contagem do povo por seus exércitos. Como vimos em Êxodo, tanto Moisés quanto Arão são típicos de Cristo, e o próprio Deus escolheu os líderes de cada uma dessas tribos. Esses ajudantes na formação do poderoso exército falam por seus nomes da vitória e das bênçãos reservadas para seu povo, se prosseguissem com fé. A contagem não incluía a tribo de Levi, pois o Senhor havia dito a Moisés antes que os levitas deveriam ser designados para cuidar do tabernáculo e de sua mobília. Eles deveriam desmontar o tabernáculo quando chegasse a hora de se mudar e montá-lo novamente em cada destino. A ninguém mais foi permitida a participação nesta obra, sob a pena de morte. Os levitas eram, portanto, servos dos sacerdotes, que pertenciam à família de Arão. Hoje, Pedro nos diz, usando a linguagem do Antigo Testamento, que somos sacerdócio real. Então, todos nós podemos entrar na presença de Deus e cuidar das coisas referentes à Igreja do Senhor. Nós acumulamos, por assim dizer, as duas funções: a das 12 tribos, isto é, somos os guerreiros, batalhando pela fé, e a dos levitas,
pois somos sacerdotes no sentido de adorar, ensinar, interceder e proclamar as grandezas de Deus. No capítulo 2, o Senhor deu as orientações a Moisés e Arão de como os israelitas deveriam acampar. Cada tribo teria sua própria área designada. Elas seriam divididas em 4 grupos de 3 tribos cada. Cada grupo de 3 tribos deveriam acampar junto à sua bandeira ou estandarte, nos 4 lados da tenda do encontro, ou tabernáculo, a uma certa distância. Precisamos observar que Israel, na verdade, tinha ficado com um total de 13 tribos, porque Jacó adotou Efraim e Manassés como seus filhos. Mas como Levi não era contada por ser uma tribo sacerdotal, não foi contada como parte do exército de Israel. A descrição dos lugares a serem ocupados pelas tribos começam pelo leste, ou seja, do lado do nascer do sol, e descritos no sentido horário, no sentido dos ponteiros de um relógio. O grupo que tem como líder a tribo de Judá acamparia na direção do nascer do sol, do lado leste sob sua bandeira, junto com a tribo de Issacar e a tribo de Zebulon. O total de soldados no acampamento do lado de Judá é de 186.400 soldados. Essas tribos sempre marchariam à frente. Em seguida, o grupo da tribo de Ruben acamparia no lado sul da tenda do encontro, sob sua bandeira, junto com a tribo de Simeão e a tribo de Gade. O total de soldados no acampamento do lado de Ruben é de 151.450 soldados. Essas tribos sempre marchariam em segundo lugar. Em seguida, os levitas sairão do meio do acampamento transportando a tenda do encontro. Todas as tribos marchariam na mesma ordem em que acampassem, cada uma em sua posição ao redor de sua bandeira. O grupo liderado pela tribo de Efraim acamparia no lado oeste da tenda do encontro, ao redor de sua bandeira, junto com a tribo de Manassés e com a tribo de Benjamim. O total de soldados no acampamento do lado de Efraim é de 108.100 soldados. Essas tribos marchariam sempre em terceiro lugar. O grupo liderado pela tribo de Dan acamparia ao lado norte da tenda do encontro, ao redor de sua bandeira, junto com a tribo de Azer e junto com a tribo de Naphtali. O total de soldados no acampamento no lado de Dan é de 157.600 soldados. Essas tribos sempre marchariam por último e sempre ao redor de sua respectiva bandeira. Esses são os soldados registrados de acordo com suas famílias. O número de israelitas contados nos acampamentos, segundo suas divisões, como eu havia dito, totalizou 603.550 soldados. Por ordem do Senhor a Moisés, os levitas não foram incluídos no registro. E então os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Cada clã e cada família acampava e marchava ao redor de sua bandeira. O capítulo 2 nos diz que o Senhor organizou o acampamento, com a tribo de Judá sempre à frente, quando em deslocamento, voltado para o nascer do sol. Judá significa louvor. O louvor e a gratidão sempre devem preceder nossas ações. E também nos lembra do nascer do sol da justiça, a vinda do Senhor, quando a peregrinação de seu povo terminará. E Yahvé estava no meio de seu povo para guiá-los e protegê-los, suprindo suas necessidades. Ele ainda é o mesmo. O seu povo do Novo Testamento também é organizado por ele. E ele, o Senhor Deus, está sempre em nosso meio. No capítulo 3, a escolha da tribo de Levi
mostra a soberania de Deus. Sua graça é totalmente revelada na seleção desta tribo. Afinal, ela não poderia ser escolhida por causa de seus méritos. Nós lemos nas profecias de Jacó, lá em Gênesis, as palavras sobre Simeão e Levi. E esta profecia revela seus pecados. Ele diz: Simeão e Levi são irmãos. Suas espadas são armas de violência. Que minha alma não entre em seu conselho, que meu coração não participe da sua assembleia. Porque em sua ira mataram homens, e a seu bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja a sua cólera, tão tremenda, e sua ira exageradamente cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os espalharei no meio do seu próprio povo. Está lá em Gênesis, no capítulo 49, versos de 5 a 7. Mas mesmo assim, Yahvé tirou dessa tribo Moisés como líder de seu povo, Arão e seus filhos como sacerdotes, e toda a tribo, em vez de todos os primogênitos, para um ministério especial. Este é mais um exemplo maravilhoso da soberana graça de Deus. Os levitas foram elevados a esse lugar de bênção e privilégio pela graça divina. Às vezes nós ouvimos que Israel estava debaixo da lei e não conhecia a graça de Deus. Isso não é verdade. Israel estava sim debaixo da lei, mas a lei não foi dada ao povo judeu para ser seu salvador. Ela foi dada para revelar seu pecado e para torná-los cientes da desesperança de sua condição de separados da graça redentora de Deus. Mesmo no Antigo Testamento, a salvação era uma questão da graça de Deus, alcançada pela fé. Aliás, é muito importante enfatizar uma afirmação no mínimo equivocada, citada em muitos púlpitos, dizendo que no Antigo Testamento era o tempo da lei e no Novo Testamento vivemos no tempo da graça. Como se não houvesse manifestações da graça no Antigo Testamento, o que com certeza não é verdade. E no que diz respeito ao Novo Testamento, a lei está aí. O Senhor Jesus disse que ele não veio para abolir a lei, mas sim para cumpri-la. E que dela, da lei, não cairia nem um tio e nem um jota, até que tudo se cumprisse. O que os cristãos precisam compreender é que todos, sem exceção, estão debaixo do jugo da lei e serão julgados por ela no dia do juízo, exceto se crerem no sacrifício do Senhor Jesus e viverem em obediência a Ele. Somente a fé na obra de Cristo na cruz do Calvário pode nos livrar da justiça da lei. Mas voltando ao texto, a diferença entre o ministério dos sacerdotes e dos levitas deve ser observada. O livro de Levítico nos familiarizou com a obra de Arão e seus filhos, mas não tinha nada a dizer sobre o ministério confiado aos levitas. A obra dos levitas, conforme apresentada neste capítulo e no seguinte, era de natureza mais externa. Sua função era guardar o tabernáculo, cuidar de sua montagem e desmontagem e transportar nas diferentes partes. Tudo o que foi ordenado detalhadamente por Yahvé. As gerações de Arão e Moisés são mencionadas, mas logo o foco muda para a linhagem de Arão, que tivera 4 filhos. Porém, os 2 mais velhos, Nadab e Abiú, morreram por ter apresentado uma oferta com fogo estranho perante ao Senhor, restando então Eleazar e Itamar, para servir como sacerdotes durante a vida de seu pai.
Segue-se então que os levitas foram levados a Arão para ficarem à sua disposição e estarem a seu serviço para cumprirem seus encargos. Pois qualquer pessoa que não os levitas que se aproximasse do tabernáculo deveria ser morta. Yahvé então os reivindica como sendo seus, em vez de todos os primogênitos. Nas palavras do Eterno, portanto, os levitas serão meus. O primogênito foi santificado pelo Senhor por causa da libertação do Egito. Quando Deus feriu todos os primogênitos no Egito, consagrou todos os primogênitos de Israel como seus. E depois Deus escolheu os levitas para tomarem os lugares dos primogênitos de Israel. A diferença entre a numeração da tribo de Levi e as outras tribos deve ser observada. No capítulo anterior foram contados aqueles que tinham 20 anos ou mais, mas os levitas foram contados todo homem de um mês para cima. Os filhos de Levi que se destacaram como chefes de 8 famílias são Gerson, Coate e Merari. Gerson, com seus filhos Libni e Simei, eram 7.500 almas. O lugar deles era no lado oeste do tabernáculo, defronte de Efraim. Eles eram responsáveis de zelar do tabernáculo, da tenda e da sua cobertura, do véu, a grande cortina da entrada da tenda do encontro, das cortinas do átrio, do véu de entrada do átrio e a cortina que rodeia o tabernáculo e o altar, como também das cordas e de todos os detalhes que estavam relacionados diretamente com o serviço a eles outorgado. O clã de Coate, formado por seus filhos Arão, Issar, Hebron e Uziel, eram 8.600 almas. Seu lugar era no lado sul, e eles tinham a responsabilidade de zelar da arca, da mesa, do candelabro, dos altares, dos utensílios do santuário com os quais ministravam, do véu e tudo que fazia parte desse serviço. O clã de Merari, formado por seus filhos Mali e Muzi, eram 6.200 almas, e seu lugar era do lado norte, em frente a Dan. Os meraritas tinham o dever de cuidar das armações do tabernáculo, de seus travessões, das colunas, das bases, de todos os utensílios e de tudo o que implicava esse serviço, bem como das colunas do átrio, do pátio ao redor, com suas bases, estacas e suas cordas. Gerson e seus filhos se encarregaram das cobertas e do linho fino. O linho fino é típico da justiça de Deus. As coberturas, cortinas que separavam as diferentes partes do tabernáculo demonstram claramente a separação. Seu serviço nos aponta para o fato de que somos separados e estranhos no mundo. Essa separação deve ser testemunhada pela prática da justiça. Merari e seus filhos encarregaram-se das tábuas, dos soquetes, pinos e cordas. Eles mantinham um edifício unido. A estrutura do tabernáculo, com as barras de madeira de citim unindo as tábuas, é um tipo daquele edifício que nós lemos em Efésios, um edifício bem encaixado, a igreja. O encargo dos meraritas nos ilustra o trabalho de unir, de juntar, manter a comunhão, a união. É interessante comparar este serviço, conforme descrito, com a exortação em Efésios capítulo 4. Conhecendo o chamado de Deus, de posse do mais elevado e melhor de Deus, conforme revelado naquela epístola, passando pelo deserto, devemos andar dignos desse chamado, com toda a humildade e mansidão, manifestando Cristo no serviço de Coate, com toda a longanimidade, retidão prática, o serviço de Gerson, e manter a unidade do Espírito,
unidos em um só corpo, no serviço de Merari. Se assim andarmos, daremos a conhecer as excelências daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e exercitaremos em obediência o dom especial que ele nos deu como membros do seu corpo. Voltando ao texto, o lugar dado a Moisés e a Arão e os sacerdotes era do lado leste do tabernáculo, do lado do nascer do sol. O número dos levitas chegou a 22.000. Então o número dos primogênitos excedeu o número total dos levitas em 273. E para compensar essa diferença, o Senhor instruiu que os 273 fossem resgatados com o pagamento de 5 siclos de prata para cada indivíduo, um total de 1.365 siclos. E essa prata era para ser dada aos sacerdotes, Arão e seus filhos. Todas as instruções foram dadas. Obediência a essas instruções e fidelidade no cumprimento delas eram as coisas essenciais. O mesmo é verdade em relação à igreja. Cada membro do corpo de Cristo tem um serviço a prestar. Cada membro é colocado no lugar pelo próprio Senhor, e Ele dá a cada um o serviço, assim como deu a esses filhos de Levi e suas famílias seu trabalho específico dentro e ao redor do tabernáculo. Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, que há uma diversidade de dons, mas o mesmo Espírito, e existem diferenças de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera todas as coisas em todos. E quão pouco essa verdade tem sido reconhecida. Muito do que é chamado de serviço cristão é serviço por vontade própria e, portanto, carece de poder e bênção. Assim como esses levitas conheciam seu trabalho porque o Senhor havia falado e os chamado para isso, cada membro do corpo de Cristo deve conhecer sua vocação e seu serviço. Mas quantos entre o povo de Deus são inadequados para o serviço, estando fora da comunhão consciente com Deus e conformados com este presente século mau? Queira o Espírito de Deus despertá-los para ver novamente seus chamados e seus abençoados privilégios como sacerdotes para Deus. Vivemos já nos últimos tempos. A cada dia mais a palavra servir se torna mais ofensiva. A palavra compromisso, coisa do passado. Vivemos para conhecer uma geração de cristãos CLT, cheia de direitos e de nenhum dever. A geração do mimimi. Mas em meio a todos, Deus conclama os verdadeiros remanescentes a cumprirem o ministério para o qual foram chamados. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.